Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acontecendo Aqui. Estamos fazendo um podcast hoje aqui no Instituto Bertol, completando 2 anos de parceria. O Instituto Bertol fica na cidade de Florianópolis e com muito prazer recebo hoje uma conversa sobre Martech. Murilo Ventimiglia, ele é nascido em Florianópolis, mudou-se para Criciúma em 2004, fez o caminho contrário de muita gente que sai do interior e vem para a cidade grande. Ele foi para lá, ele vai explicar para nós aqui o que ele teve como experiência. Ele montou uma empresa em Criciúma naquela época chamada Absoluta, que era uma empresa que operava telefonia. Ele vai também poder falar um pouquinho sobre isso. E depois ele mudou de nome e evoluiu para uma empresa chamada Up, escreve UPP, para quem quiser depois pesquisar. E ele me revelou que em 2025 fez um faturamento superior a 10 milhões de reais e neste ano deve dobrar ou triplicar. Vamos conversar com o Murilo. Obrigado por ter vindo aqui, Murilo. Obrigado. Prazer te receber aqui. Obrigado a vocês, né? É um prazer estar aqui, falar um pouquinho do que é a nossa trajetória e o que a gente tem implantado. Fazer um aditivo, né? Embora seja manezinho de coração, eu vim para Florianópolis com menos de 1 ano de idade. Eu acabei nascendo em Salvador por um acaso. Pai militar, não? Meu pai na época era diretor da Garavelo Consórcios. Garavelo. Década de 70. Então eu nasci em 79 e no primeiro trimestre de 1980 eu já estava aqui em Florianópolis. Né? Me sinto manezinho, embora seja soteropolitano. Soteropolitano. Então é um prazer estar aqui e representar um pouquinho do que a ilha tem de filhos, né? O Florianópolis cresceu muito, então hoje eu brinco que o que menos tem em Floripa é manezinho, né? Com certeza. Né? Mas Gauchada e paulistada aqui, e muita gente do exterior também, né? Sim. A tecnologia trouxe muita gente de muitos países, então hoje a cidade você encontra gente do mundo inteiro aqui. Né? É uma Florianópolis muito diferente da de 23 anos atrás, quando eu saí daqui. Né? É uma Florianópolis mais metrópole do que se tinha lá 23 anos atrás. Bom, Murilo, você não construiu uma empresa de tecnologia simplesmente, você construiu uma infraestrutura de relacionamento entre marcas e consumidores. Você diria que a tua empresa é mais tech ou mais marketing? Então, excelente pergunta. Hoje a Up Tecnologia, que na verdade ela é um filho da Absoluta Tecnologia, né? A Absoluta é a holding que controla os nossos negócios, e eu acho que a gente é muito mais negócio do que efetivamente até tech e marketing. Embora sejamos uma empresa de tecnologia, a gente, modéstia à parte, tem um tempero muito forte de gerar negócios. As nossas soluções são soluções que olham para a última linha, ou seja, são soluções de performance. Sim, tem muito de marketing, mas muito mais voltado à área de negócios e tecnologia. Você diria que a tua empresa é uma empresa que, dos disparos para as redes sociais, SMS, WhatsApp, essa é a... Perfeito, a gente tem isso. Nessa linha a tua empresa? Sim, hoje nós somos uma empresa, na verdade é um ecossistema muito completo. Nós somos uma empresa multicanal, que é especializada em aprimorar jornadas de atendimento, sejam elas jornadas comerciais, financeiras ou relacionamento. E aí, lógico, utilizando todos esses canais aí, né? Mas quando se fala em multicanalidade, quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando principalmente de um canal que ainda é soberano, que é o WhatsApp. Perfeito. Hoje, 96% do negócio passam pelo WhatsApp. Não tenho dúvida, qualquer nível, qualquer profissão, o WhatsApp imperou, não tem para ninguém. Isso, e aí o que a gente tem conseguido fazer, né? E viemos agora de um almoço de negócio, fechamos um belo negócio, inclusive. A gente, falamos de inteligência artificial agora ali fora nos bastidores. A gente tem que entender que o diferencial está no ser humano. O ser humano, ele é o piloto das suas atividades. Então, não tem a ver mais com o que fazer, e sim o como fazer. E quem que vai fazer esse como? Quem vai fazer. Hoje as empresas deixam de pegar projeto porque não tem responsa para botar o projeto em pé. Eu ia perguntar se em Criciúma você tem dificuldade de mão de obra qualificada para atender essa exigência transformadora que a gente passa todos os dias. Sim, a gente tem. Como temos aqui em Floripa. Sim, eu entendo. E eu acho que para mim isso é o mais relevante nessas novas tomadas de decisão.
é desaprender algumas coisas. Muito do que foi convencionado e nos foi ensinado não cabe mais. Concordo. Eu entendo que esse seja realmente o tema mais desafiador. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, eu já fui mais romântico quando falava de inteligência artificial. Hoje sou um pouco menos romântico, prefiro ser mais realista, né? A gente precisa entender que grande parte das atividades precisam ser transferidas a agentes de inteligência artificial. Perfeito. É uma questão de Senão a empresa vai ficar apagão, para trás. até por uma questão estratégica, não por qualidade só, mas principalmente porque a gente tem um apagão de mão de obra, a gente tem um apagão de qualificação, e a gente vive, ao meu ver, dentro de uma timeline tecnológica, um momento de transição de gerações. Então hoje a gente tem diversos profissionais repletos de qualificações, porém, quando precisa pilotar a ferramenta de inteligência artificial, a gente acaba não conseguindo trazer resultado. Por quê? Tecnologia a gente não tem piloto. A gente tem aquele negócio chamado do abismo cognitivo, né? Você pega a gurizada de hoje, estudou pouco, se interessa muito pouco em se aperfeiçoar, fica numa zona de conforto, e você joga os desafios que a internet está trazendo e não está preparada. É um choque, né? Porque esse cara é um cara fã de guru do Instagram, né? E a vida real é diferente. É fácil entender de negócios em alguns palcos e no Instagram. Mas na prática... Quando chega o cliente lá dizendo, me dá a performance aí que você realizou, aí é que você sente. Aí é que a gente entende. E a gente é muito bom nisso. A gente é muito bom em última linha, tá? Legal. Ou seja, performance. Perfeito. Deixa eu te perguntar o seguinte, a jornada do consumidor, quem é que está dominando, na tua opinião, ou quem que vai passar a dominar? É o marketing ou é a tecnologia? Eu acho que não existe uma dominância. Eu acho que existe uma parceria que deve ser bem elaborada. Por quê? O perfil de consumo mudou muito. A gente chega ao meu ver, filosoficamente um agravante que a conveniência já é mais relevante do que o relacionamento. Culturalmente é um belo abismo, porque a conveniência passa a ser o fator determinante para jornadas. E aí a gente não tem paciência para esperar quando a gente clica e demora, ou a gente às vezes não tem paciência para esperar alguém até que seja atendido. Então eu acho que o marketing tem um desafio muito grande, que é conseguir trazer um bom piloto para os projetos de jornada. Ou seja, os projetos de jornadas, a meu ver, precisam dessa casada. A gente falava ali em bastidor, né? O ser humano é o piloto da tecnologia. Então, só um ou só o outro não entregam o que o mercado exige. Então, acho que esse acaba sendo o nosso grande desafio. É trazer para a prática, né, essa sinergia. Tá? Então, é um momento que a gente entende bastante singular. A gente vive um momento de transição, ao meu ver. Então, eu acho que esse acaba sendo o tema mais desafiador. Pois é, fala-se muito da inteligência artificial, mas pouca gente entrega valor real. Na tua opinião, onde é que está o limite entre a automação eficiente e o atendimento desumanizado? Ah, legal. Primeiro assim, a gente precisa entender que, teoricamente, humanos atendendo deveriam ser humanizados. Que aí a gente já tem uma lacuna grande. Claro. A gente tem diversos seres humanos atendendo de maneira não humanizada. E a gente tem, em inteligência artificial, muita IA muito mais humanizada que grande parte do ser humano. Claro, ela tem toda a biblioteca à disposição. Ela tem toda a biblioteca à disposição. Então, assim, eu entendo que hoje, quando a gente falar de inteligência artificial e a gente falar de pessoas, é sempre junto. Sempre, 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 sempre junto. Eu acho que o desafio das empresas é ter sponsors para os projetos. Vamos lá. Na década de 80, 90, talvez se falava muito em pacote Office. Quem não entendia de pacote Office estava para trás. Eu entendo que daqui para frente, e isso a gente já reflete lá nas nossas contratações no RH, um dos skills necessários é ter um belo entendimento em inteligência artificial. Porque o nosso maior patrimônio é o tempo. E existem coisas que não podem mais tomar tempo. Né? Antigamente, eu sempre falo isso, vamos para uma analogia, para que se tivesse um restaurante de sucesso, bastava um bom ponto e um bom cozinheiro. Hoje, para que a gente tenha um negócio de sucesso, não são
uma ou duas tarefas que a gente tem que executar bem. É um leque de tarefas. Eu preciso ter um bom marketing, eu preciso ter uma boa operação, eu preciso ter um bom ponto, eu preciso ter um ICP bem definido, eu preciso ter diversas atividades de bom para muito bom, senão o negócio não vira. E também, Sim. infelizmente, mas é uma grande verdade, ser um grande negócio nem sempre é ser uma grande empresa. Na tua opinião, o atendimento virou mídia? Ou seja, cada conversa que você tem com o cliente é um ponto para a construção de marca e reputação? Puta. Perfeito. Perfeito, é isso. É isso. Hoje, quando a gente olha para os canais, e isso tu sabes melhor do que eu, estando em marketing, a gente tem uma comunicação diferente para cada canal. Então, é uma estratégia diferente para cada canal. Agora, o maior desafio das empresas, ao meu ver, nos últimos tempos, é conseguir sentar com o cliente para entregar o produto. Nós somos um produto de alta complexidade. Nós somos especializados em soluções multicanal de alta complexidade. Então, não é plug and play. Sim. Tem muito trabalho de bastidor. E eu acho que aí acaba sendo o grande diferencial, né? É a gente conseguir entregar um responsor para cada um dos projetos e entender que cada um desses canais e cada uma dessas jornadas precisa se transformar em um momento de mídia, de marketing. Eu não posso encerrar uma conversa com muito obrigado. Eu tenho que ter mais conteúdo. Sem dúvida. Deixar a porta aberta e vamos entrar. Vocês disparam, ou não sei se a palavra disparam, vocês tratam de milhões de mensagens todo mês. Milhões de conversas. O que se poderia trazer para reflexão sobre o que as empresas ainda não entenderam sobre o consumidor digital? Então, Aquela empresa que trabalha só no horário comercial. O cara não quer mais essa empresa. Né? Não, mas aí entra... Perfeito. Eu acho que quando a gente entende que o perfil de compra mudou, né, e quem dita perfil de compra são jovens, não são velhos, Uhum. né? Os nossos hábitos são aqueles que a gente tinha quando jovem. E os novos hábitos são os dos jovens atuais. E eu acho que essa é a grande virada de chave, né? É assumir esses novos hábitos e entender que existem alguns fatores tecnológicos que a gente não pode tentar contrariar. O meu bisavô era engenheiro elétrico e participou da onda da energia elétrica para o país inteiro. Olha. E há 23 anos atrás, quando nós ingressamos as operações, nós nascemos na onda da telefonia móvel. E em pouco tempo, né, o que era a tecnologia, porque até então telefonia móvel, ter um device na mão de cada um dos usuários de até então de nenhuma ferramenta tecnológica foi revolucionário. E hoje, quando a gente olha para uma nova onda, a gente precisa entender que a inteligência artificial é isso. Quando a gente olha para as grandes movimentações financeiras em grandes empresas, a maioria do dinheiro está sendo colocado em empresas de inteligência artificial. Sem dúvida. Ou seja, esse movimento, embora a gente não concorde, com razão ou sem, esse movimento ele é inevitável. É outro mundo que nós vamos nos deparar daqui a pouco, né? Diante do que você estava falando, eu me lembrei de uma situação para comentar aqui com você e pedir a tua opinião sobre o assunto. Nós temos a Mercado Livre. Perfeito. Onde você compra e recebe em casa. Perfeito. Eu estive em São Paulo em um evento outro dia e estávamos conversando sobre essas transformações, sobre os desafios que os CMOs têm, né, daqui para frente, com essas transformações. E aí tinha um consultor lá que é conselheiro da Pets, que é um gigante do material para pet, para pequenos animais. Ele diz que 40% das vendas da Pets é no e-commerce. No entanto, 60%, 65% de quem compra vai buscar na loja. Olha o universo. Híbrido. Olha como é que é o negócio. Quer dizer, por quê? Porque lá tem o lúdico, eles precisam da loja, porque o cara quer ir lá buscar lá na loja, onde tem os cachorrinhos, tem não sei o quê. Então, assim, cada segmento, claro que a publicidade e o site e o e-commerce de um e de outro é completamente diferente. Mas eu vejo os desafios que vocês têm de pegar cada consumidor digital. Com esses dois perfis que eu falei, deve ter mais uns 500, né? Como é que vocês
como é que vocês gerenciam com os marketings, anunciantes de vocês, a precisão? Isso vem pronto, vocês cumprem ou vocês discutem, vocês reorientam, olha, não é por aqui, isso funciona ou não funciona? Cases, talvez, né? Então, perfeito. A gente tem nosso ICP bastante definido, a gente tem 4 verticais que a gente trabalha muito forte, e uma das verticais, tu comentaste da Pet, uma das verticais é VetPet, tá? É uma vertical recente, uma vertical que nasceu no final do ano passado, né? A gente entendeu que faria sentido, né? Então, assim, sim, e eu falo isso, de novo, sem romantismo, a ideia não é agredir ninguém, mas esse comércio que está aí, ele vai morrer. Não faz sentido para os novos hábitos esse modelo de comércio onde não seja híbrido. Né? A Bets dá uma aula sobre isso. Ela tem esse universo colaborativo, né? O digital ajudando o físico e o físico ajudando o digital. E quando a gente fala dos nossos projetos, se a gente orienta? Sim, a gente orienta. Né? A alta complexidade do nosso projeto se dá justamente porque a gente entrega o BPO desses projetos. Porque muita gente sabe, eu falo muito isso, sabe o quê, mas não tem ideia do como. E é aí onde a gente entra. A gente acrescenta no o quê, dá alguns nortes, até por amostragem que a gente acaba tendo, né? E acaba se envolvendo no projeto em redesenhar essas jornadas. Por quê? Porque quando eu saio do balcão e entro para um canal de comunicação, a estratégia é outra. É outro desafio. E o que você aprendeu com os teus clientes no que se refere aos erros que cometem quando vão escalar vendas por tecnologia? Então, isso deve ser uma constante. O que a gente... Ou já foi mais, ou tá Não, é ainda. E é um tema de quem trabalha com tecnologia, esse tema é um desafio comercial gigante, tá? Porque a gente tem hoje o grande aprendizado. Todo o projeto tecnológico precisa de um exímio responsor. Ou seja, e tu deve ver isso em marketing, um cara chega aqui e acha que tu vai resolver a vida dele sozinho. Esse trabalho é colaborativo. Essa interface entre o contratante e a agência de marketing, me corrija se eu estiver errado, é o ponto mais sensível dessa relação. E aí, quando a gente olha para projetos de tecnologia, de multicanalidade, lógico, quando a gente olha para clientes que são digitais, a história é uma. Mas quando a gente pega a indústria, quando a gente pega alguns prestadores de serviços que não têm uma transformação digital efetiva, ainda estão em processo embrionário de transformação digital, aí a gente tem o grande desafio que é ter um responsor para o projeto lá. Ele não sabe o que ele precisa. É isso aí. Esse é o grande tema. Tem que evangelizar o cliente. Exato. E vocês têm na região de vocês ali só clientes regionais ou vocês têm clientes com atuação nacional que aí implica em culturas de consumo, em hábitos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul? Dá um exemplo dos teus clientes e dos desafios que isso traz para você. Então vamos lá. A gente tem clientes na nossa região, logicamente. A nossa região é uma região rica, industrial, um dinheiro antigo, né? E uma cultura ainda que tecnológica é encarada como despesa, não investimento. Então, não que a gente não tenha clientes lá, tem excelentes clientes, a gente tem a Farben Tintas é cliente nosso com abrangência nacional, a gente tem o Angeloni, a gente tem diversos clientes lá regionais, grandes construtoras, grandes imobiliárias, né, trabalhando com os nossos serviços. Mas o nosso produto é um produto horizontal, né, e de abrangência nacional. Hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente olha para a nossa carteira nacional, a gente tem referências em indústria e distribuição. E aí o que a gente definiu bem no nosso ICP, né? E aí acaba sendo uma coisa bastante estratégica. É trabalhar em mercados que realmente não tem um problema de caixa, vamos assim dizer. Quem é que está prosperando de verdade, que precisa investir no negócio? Tá? E aí a gente acaba se deparando com esses ICPs hoje que nós temos. Indústria, transporte, varejo, né? E clínicas. E aí quando a gente fala clínicas e hospitais, a gente está falando humano e veterinário. Então a gente navega principalmente nessas verticais. É ali que a gente navega. E as dores de mão de obra são latentes, as dores de responsor são latentes. E me atrevo a dizer, um projeto que não dá certo hoje em tecnologia, ele está muito mais relacionado com a falta de um responsor e um dono de projeto lá dentro do contratante do que efetivamente de alguém do que o do fornecedor. Porque a tecnologia está para todos. Isso aí sempre foi problema, não é você que está herdando isso, não.
Eu tenho 50 anos de profissão e sempre foi o despreparo de alguns anunciantes, né? Sim. Mesmo anunciantes grandes, às vezes erram no brief, às vezes erram na pedida, erram na avaliação. E hoje com o CMO obrigado a construir experiências novas para poder motivar consumo, motivar venda e buscar o ROI, buscar a performance, muitas vezes ele atropela ideia, atropela processo, atropela um monte de coisa. Então eu imagino que vocês tenham todo tipo de desafio e de sustos, né? Ou não? Sim, sem dúvida. Porque é muito dinheiro que se joga no digital, né? E às vezes você pulveriza isso nas redes sociais, e aí, como é que você vai avaliar resultado de um e de outro, né? Hoje o Luciano que está aqui, que não está vendo, o Luciano, meu sócio que está aqui junto, ele fala uma coisa com muita firmeza e eu assino muito embaixo, né? Hoje, quando a gente fala em multicanalidade, a gente está falando de tráfego pago independente do canal. Uhum. Então, hoje, tudo é tráfego pago. E aí, quando a gente olha para o WhatsApp, sim, é tráfego pago. Eu estou pagando para o Meta uma conversa ali. O Instagram. Eu preciso otimizar isso. Então, assim, os desafios são humanos, não são tecnológicos. Tem ferramenta de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é preço. Algumas melhores, outras piores. Mas eu sempre brinco. Eu prefiro uma solução nota 5 parametrizada de maneira nota 10 a uma solução de nota 10 parametrizada em nota 5. A parametrização das ferramentas hoje, na minha opinião, é o reflexo da efetividade ou não dos projetos. Sim. Não tem a ver com que software eu uso. Tem a ver com como eu desenhei essas jornadas, quais são os momentos de fricção, quais são as ações. E muita gente confunde automação com inteligência artificial. Isso é complementar. A gente tem que andar com as duas. Então, olha lá. IA, pessoas, tecnologia e processos. Na tua opinião, quem precisa saber mais? O CTO tem que aprender mais sobre marketing ou o CMO tem que aprender mais sobre tecnologia? Essa pergunta ela é difícil de responder, mas eu acho que os teus clientes vão estar te vendo. Não, eu acho que a gente falou um pouco aqui, não sei se já estávamos gravando o nosso bate-papo antes, é a questão do ego. Então, o desaprender, o jogar fora aquilo que não cabe mais, e a diferença do o que e do como, eu acho que tem muita relação com isso. Ou seja, a gente precisa do CMO entendendo mais de tecnologia, a gente precisa do CTO entendendo mais de marketing, porque o Luciano tem 30 anos, eu vou fazer 50. Já existe uma mudança de modelo mental brutal, mesmo em cima de uma cultura muito forte como é a nossa. Então, assim, eu brinco, o nosso negócio, desde o primeiro momento, a gente deixa muito claro a nossa cultura e como a gente trabalha, e não é discurso de Instagram. Então, assim, esse eu acho que é o primeiro grande filtro. Isso a gente talvez aprenda com os anos. Existem clientes que não combinam conosco. E aí a gente não olha mais para esses clientes. Não que eles sejam piores ou melhores. Eles simplesmente não têm... É uma relação que nunca vai dar certo. Vai crescer. É quase um gato e rato, um cachorro e gato em algum momento. Eu conheço diversos gatos amigos de cachorro e cachorro amigos de gato, mas a grande maioria não se dá. Não se dá. Então eu acho que a relação de prestação de serviço, de projeto de alta complexidade, está alicerçada em confiar no contratante. E aí entra a diferença de cultura regional. Tu moraste em São Paulo, sabe muito bem. O paulistano gosta de fazer negócio. Ele tem sede de negócio. Em qualquer nível. Do classe A ou classe Z. A tiazinha do café. Para isso. A tiazinha do café na Paulista sabe muito mais do que grandes empresários aqui na nossa região. Olha a bolsa de valores todo dia. É um outro mindset. Então, assim, eu acho que é um pouco dos dois. Tá? Eu vou dizer que o desafio está nesse desapego de perceber-se um aluno muito mais do que um professor. Eu acho que é por aí. Bom, certamente eu já vivi muito isso, todo mundo já viveu muito, a era do saque, do call center e do CRM. Essas áreas sempre foram separadas. Hoje funcionam? Não dá. Separadas? Não. Como é que é isso tudo dentro dos teus clientes lá? Perfeito. Tem essas três ainda? Tem mais algumas? Não, tem. E assim, quando a gente olha para essas áreas trabalhando individualizadas, eu acho que a gente já tem o primeiro alerta.
elas deveriam ser sinérgicas. Elas deveriam trabalhar apoiadas uma na outra, né? Só que o que a gente... E aí olhando para IA e para o que a gente faz? A grande magia durante muito tempo para ferramentas, para softwares, foi dashboards e números. Mas a grande verdade é que a grande maioria do mercado maduro, ele já sabe exatamente quais são as dores. Ele não precisa olhar num dashboard. O que ele precisa é de ações para aqueles ofensores, de remédios para aquelas dores. E aí, quando a gente puxa estatisticamente um número de o quanto o usuário brasileiro, o contratante de software, puxa relatórios, os números são assombrosos. Menos de 18% das empresas puxam relatórios mensais. Ou seja, se a gente pegar todos os softwares e ver o quanto eles são extraídos em relação a relatórios, só 18% extraem relatórios mensais. Sim. Então, de novo, eu tenho lá um super software, mas eu não tenho um piloto. E eu acho que o desafio é justamente esse. O CMO, o CTO, o CFO, todos os C-levels têm que ser exímios pilotos em ferramentas, em LLMs, para apoiar o trabalho. A LLM não trabalha sozinha. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Perfeito. É se redesenhar. Eu sempre brinco que é aprender, reaprender, e no dedo do meio acaba sendo desaprender. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de jogar as coisas fora. A garagem está sempre cheia. Cumulativo. Né? Cumulativo. Você deve conviver com a publicidade ali. Né? A publicidade está ali, é uma ferramenta que vocês usam com frequência. E a publicidade sempre foi uma interrupção para as pessoas. No entanto, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, não são o contrário. Na tua opinião, a publicidade que a gente conhece vai morrer? Já morreu? Como é que é? Então, eu Comparando... acho... Essa pergunta me põe em uma saia justa, mas assim, eu acredito que essa publicidade sem esse tempero, porque assim, quando a gente olha para mercado, né, o Brasil não compra da Amazon como o americano. O terceiro mundo, de um modo geral, ele foi para redes sociais e canais. O primeiro mundo foi para a web. A gente acabou fazendo um outro caminho. Então, sim, eu acredito que todos os mercados serão desconstruídos. O que a gente teve com Blockbuster, com táxi, né, e com banco, vai acontecer em todas as camadas, em todos os mercados. Alguns vão demorar mais, outros menos. Hoje eu falo, vamos falar do comércio, tá? O comerciante que está nos vendo, desculpa, mas assim, o comércio foi quem mais resistiu a toda a mudança do digital. Resistiu. Sim. E hoje e aí quando a gente olha o perfil de quem tem comércio, já não são mais empresários jovens. Os empresários jovens dificilmente querem o comércio, eles querem outros horizontes para trabalhar. E aí a gente tem no comércio, principalmente, uma briga a qual o comerciante não vai ganhar, ele precisa dessa estrutura híbrida, acho que a Pets ali retrata muito bem. Então acho que acaba sendo esse realmente o grande desafio, é a gente entender e tentar perceber a que momento eu preciso desconstruir o meu negócio. Na minha opinião, esse é o grande pulo do gato, porque todos teremos que constantemente desconstruir o que foi feito até aqui. Não jogar tudo fora. Bom, nós estamos caminhando para um estágio de agents commerce. Como é que você vê isso tomando as proporções que está tomando, e o que ainda vai ser humano daqui a um tempo? Então, o que vai ser... Bom, deixa o terapeuta vai continuar sendo humano, mas não, vamos lá, eu sou totalmente a favor de que tudo o que possa ser substituído por agentes, que seja. Tem um serviço burro, serviço que demora. Exato, porque não tem a ver, que nem se diz, porque o chatbot é burro. Não, o chatbot não é burro. Quem pilota que é. Burro foi quem construiu aquela jornada. Infelizmente, esse é o tema. Então, eu acredito, né, e isso é a minha opinião e é tudo que eu tenho visto, né, que a gente tem que, sim, colocar agentes em tudo que for
para aprimorar a jornada. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente entende que a conveniência passa a ser dominante nessas relações e nas jornadas, a gente tem algo que é quase antagônico. Então, vamos lá. Sim, a gente deve ter muitos agentes. A gente falava do nosso marketing, a gente quer trazer 90% das nossas atividades de tempo. Ou seja, aquilo que mais nos toma tempo, a gente tem que trazer para dentro da inteligência artificial. Então, eu acho que acaba sendo esse o desafio. Sim, eu acredito em muito mais agentes, eu acredito em muito menos gente executando. Perfeito. Acredito sim que o profissional bom vai ser um bom piloto. Inovação, buscar crescimento, buscar contribuir com ideia, ousadia, não ter medo. Que esse cara, se ele fosse um colaborador e tivesse todos esses skills, ele já não era mais colaborador. Acho que aí tá o desafio. A gente fala, mas esse cara não faz isso, ou não executou aquilo, ou e não tem isso, e não tem aquilo outro. Mas espera lá, se ele tivesse tudo isso, possivelmente ele estivesse em outro lugar. Então a gente tem que ter uma clareza em inteligência artificial de input e output. Perfeito. O que você diria que nos próximos 3 anos vai estar superado ou ultrapassado no marketing e na comunicação? E na forma de atendimento, digamos assim, no varejo? Excelente pergunta. E eu acho que o grande tema é que acaba sendo peculiar a cada segmento. Os hábitos do digital estão tomando conta. A conveniência, vou falar de novo, tá? A conveniência está tomando conta. Mas eu acredito que quando a gente fala de uma personalização real, a gente está falando de ter uma força humana mais hábil a pilotar esses agentes. Acho que é aí. Então eu acho que tudo deve mudar, né? Mas a gente vai continuar sempre com esse distanciamento de visualização de projeto. Eu tenho certeza, eu me atrevo a dizer que muitos clientes, a maioria deles sequer sabe o que precisa. E a inteligência artificial, ela vai dar diagnóstico? Vai. Mas isso aqui que a gente está fazendo, esse humano do humano, né? Eu acho que a gente nunca vai perder. Vai se redesenhar, vai mudar, mas eu acho que esse acaba sendo o grande desafio do marketing, né? Porque o marketing, quando a gente fala de digital, é muito mais marketing do que foi até agora. É um outro escopo de atividades, mas são cerne no sucesso dos negócios, né? A gente às vezes vê alguns concorrentes... É muito mais desafiador para o marketing hoje. Muito, e outra... Está pulverizado, é desafio todo dia, né? Mudança toda hora. Eu te ouvindo tudo que nós já conversamos aqui, eu te pergunto, estar em Criciúma é uma vantagem competitiva? Não. Ou é irrelevante nesse universo digital? Perfeito. Não é uma vantagem competitiva, tá? Infelizmente a nossa região não olha para a tecnologia como poderia, está mudando, né? Mas não é uma vantagem competitiva, pelo contrário, a gente está trazendo uma unidade para cá, para Floripa, justamente a gente quer trazer a área comercial toda para cá, né? Não é uma vantagem competitiva. E a ideia é trazer a área comercial para cá e a gente acaba que tem duas ações. A gente tem as ações regionais de marketing e tem as ações nacionais, né? Então a ideia de estar em Florianópolis é algo muito relevante para a gente e já estamos acertando detalhes aí, porque a gente entende que a dificuldade de mão de obra vai ser menor. E fecha lá? Não. É um braço? É um braço. A gente está abrindo São Paulo e aqui. Por quê? Mão de obra. Mão de obra e modelo mental. O cara de São Paulo baba mais atrás de negócio. E isso é a nossa cultura. A gente é apaixonado por fazer negócio. Sim. Tem um amigo meu que fala um negócio, o Zé Roberto, um empresário de muito sucesso, um cara que eu gosto muito. Pra gente acertar um negócio, a gente tem que fazer 10, 20. Então a gente tem que fazer muito negócio. Tá? Então, estar em Criciúma, infelizmente, não é estratégico. Acho que em alguns momentos é muito bom, em outros acaba sendo um limitador,
né? Florianópolis é a menina dos olhos em tecnologia hoje, quando se fala no Brasil, tem que estar aqui. Sim. Né? E aí, olhando para a tecnologia, se fala em Florianópolis, e olhando para nível de negócio, se olha para São Paulo. Então, são os dois locais que a gente está Então, isso ampliando. para já, para este ano? Para esse ano. Florianópolis esse ano e São Paulo provavelmente o ano que vem. Depende, tem algumas coisas aí para esse ano ainda, né, Luciano? Bom, nós estamos chegando no nosso tempo aqui. Eu vou te perguntar o seguinte: se você pudesse dar um conselho, considerem, você vai falando com clientes, não clientes e futuros clientes. Sim, perfeito. Se você tivesse que dar um conselho para um diretor de marketing, qual seria? Considerando tudo que nós conversamos aqui. Perfeito. Se a gente for trazer para o nosso ecossistema, trazendo em multicanalidade de inteligência artificial, a primeira sugestão que eu dou é que busque uma ferramenta que tenha características horizontais. Ou seja, o que isso na prática significa? Embora o marketing seja um excelente piloto das nossas ferramentas, a gente tem observado que acaba que cada um dos departamentos acaba olhando para ferramentas diferentes. Então, unificar a ferramenta em nível corporativo, ou seja, o marketing ter uma ferramenta personalizada para ele e essa mesma ferramenta poder ser personalizada no departamento financeiro, no departamento comercial, para que haja uma sinergia, aquilo que tu comentaste do CRM, né? Tu falaste então, assim, o que eu enxergo hoje? Isso tem que ser unificado, a estratégia tem que ser simultânea, tá? E o projeto, de novo, vou falar isso, precisa de um responser. O Opchannel hoje, que é a nossa ferramenta mãe, né, nasceu como um produto e hoje é uma empresa, né, é uma empresa que tem justamente essas características. A gente se depara muito em grandes corporações e chega lá dentro e o cara diz, eu estou contratando o Opchannel aqui. Tá, mas e nesse departamento? Eu tenho fulano. E naquele eu tenho ciclano. E no outro eu tenho o beltrano. Então isso já é um ofensor. Então, o teu recado para o diretor de marketing, para o CMO, qual é? Em uma frase, digamos assim. Centralize as suas jornadas com educação corporativa. Por quê? De novo, não é software, é projeto. Enquanto a gente olhar para soluções como se fossem softwares, a gente não vai ter ROI no projeto, o projeto vai por água abaixo, porque 2 vídeos e um e-book não garante a construção de belas jornadas. Então, centralize e educa corporativamente. Eu acho que esse é o grande tema. Muito bom. Te agradeço muito ter vindo de Criciúma trazer esse teu conhecimento aqui para a comunidade Acontecendo Aqui. Caso você queira falar mais alguma coisa, aquela câmera é da comunidade Acontecendo Aqui. Então, gente, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, é o @upchannel, né, upchannel.com.br, up com UPP, né, e conhece um pouquinho da gente lá, dá uma olhada no que a gente está fazendo, tem bastante case, tem bastante material, tá? Saiba que estamos dispostos a fazer desafios grandes, assim. Aquilo que não dá friozinho na barriga não nos interessa. E há vagas. Sempre. Há muitas vagas em todos os departamentos, na verdade. Isso é uma coisa que a gente tem, e eu falo, os grandes projetos não acontecem porque não tem pessoas. Uhum. Ferramentas sempre tem. Perfeito. Então, para boas pessoas sempre tem espaço. Perfeito. Murilo e Luciano, muito obrigado por terem vindo. Obrigado por tê-los aqui. Prazer foi nosso. Muito obrigado. Pessoal, acho que vocês gostaram, gostei muito de conversar aqui com o Murilo e até o próximo episódio aqui no Instituto Bertol em Florianópolis.